Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aproximando Ideias. Hoje vamos receber Thiago Reis da Growth Machine. Obrigado. Vamos falar tudo de growth aqui, vocês vão entender tudo e dominar o mercado. Seja bem-vindo, garoto. Cara, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, sensacional a estrutura de podcast, estou empolgado pro nosso bate-papo. Vamos lá então. Thiagão, você fez até a gente se conheceu, você fez um treinamento ali pro meu time. Falei, puta, vamos falar um pouquinho de growth. E a temporada que a gente tá gravando agora é focada na galera que tá empreendendo, quer montar o seu negócio. E você usou uma frase no teu treinamento que me marcou, velho. Eu fui promovido a empreendedor. Não foi? Pois é. Aí eu falei, caraca, que sacada. Me fala um pouquinho do Thiago Reis e como é que você foi promovido a empreendedor e você chegou na Growth. E aí a gente vai discorrer aqui o Cara, episódio. coincidentemente, né? Já fui colaborador da Vivo. Ah, né? verdade. Trabalhei na Vivo na época que ficava lá na Barra da Tijuca, na área de prevenção a perdas. Né? Uhum. Então, cara, eu sou de uma família classe média mesmo, um tênis por ano. Um tênis por ano? Não podendo furar. Mas tá bom, porque... pô. Pois é, a gente não tem nenhum, né, cara? Não, pô. Pois é. Cara, mas eu sempre tive muita ambição, né? Um dos meus primeiros empregos foi como operador de telemarketing. Uhum. Dali eu acabei indo de operador de telemarketing para a área de prevenção à perda e fiquei um tempo numa outra operadora, depois migrei para cá. Uhum. E tive a oportunidade de trabalhar, comecei a fazer faculdade de gestão e depois fiz um MBA em gerenciamento de projetos e tive a oportunidade de trabalhar com gestão de projetos, né? Essa empresa não deu certo, não foi dessa vez que eu fui promovido a empreendedor, acabei sendo contratado por uma startup que estava com um desafio de estruturar processo de vendas. Na verdade, assim, o desafio inicial era organizar a ponta lá de financeira, RP, gestão e tal. Só que quando eu coloquei plano de contas para funcionar, visão financeira, a gente viu que o problema não estava na gestão e sim nas vendas, né? Nas vendas. Né? É muito comum a gente encontrar empresas pequenas e médias empresas, onde depende muito do fundador, né? Uhum. Todas as vendas são feitas baseadas em network. O cara tem uma venda muito boa, ele fica meses sem vender nada, aí ele faz uma grande venda e o fluxo de caixa dele parece um batimento cardíaco, né? Uhum. Sobe e desce, sobe e desce. E ali eu tive contato pela primeira vez com o conceito de máquina de vendas, né? Tipo, eu precisava fazer essa empresa virar para que eu continuasse tendo emprego, né? Então, montei todo o processo, cara, de entender melhor quem é o cliente, criar os fluxos de prospecção, automatizar, criar os modelos que mais tarde a gente chamaria de prospecção outbound. Uhum. Depois de eu completar um ciclo, a minha visão dos fundadores estava diferente. Os fundadores estavam mais preocupados com o salário. Meu sonho era ter uma empresa que abrisse capital. E no meio do caminho eu entendi que eu estava errado, né? Porque eu era uma parte pequena do negócio. Fui contratado por um segundo empreendedor, novamente tendo equity. Esse empreendedor é um dos caras que fundou a maior empresa de tecnologia do Brasil. E era uma empresa investida por um fundo de venture capital. Então, cara, tive nível de pressão, velocidade de contratação, aquela loucura. Eu saí de um time de 4 pessoas para mais de 100 pessoas debaixo de mim no prazo de 4 meses. Que legal. E, cara, a gente foi escalando, aumentando o faturamento, botando, né, deu para testar tudo que eu tinha aprendido, agora com dinheiro, que é bem mais divertido do que fazer sem dinheiro. Só que no final do ciclo, essa empresa ela tinha um processo de aquisição de clientes muito agressivo, mas não tinha uma retenção de clientes tão eficiente. Então... Enxugava gelo. Cara, se você, você pode vender muito, mas se você não retém, às vezes você não paga nem teu custo de aquisição. Né? Então, ela tinha uma queima de caixa muito alta. Era um momento ali político-econômico complexo do Brasil. Estava tentando fazer uma captação fora, não conseguiu. Uhum. Eu imagino que o CEO e o CFO não estavam na sala nessa época, nessa hora. Imagino que eles pegaram a planilha de folha, organizaram de ZAA. Eles viram que, tipo assim, os top 5 ali, o único que não estava na sala era eu. Né? Então, cara, eu não quero isso, eu quero. O cara, não, então vamos mandar o Thiago. Eles abriram a porta e falaram, Thiago, agora você está promovido ao mercado. Cara, eu lembro que assim, essa cena é muito clara pra mim, né, cara? Eu entrei na empresa, recebi um WhatsApp, era o CEO, vem na minha sala. Falei, putz, vem na minha sala, né? No CEO, 8 horas da manhã e tal, eu fui, ele falou, tava muito pálido assim, né? E ele gostava muito de mim, porque ele tinha visto a revolução que eu tava fazendo, só queria entrar num momento, cara, de corte de custo, de redução, de tentar chegar no break-even, né? Porque startup normalmente é alavancada. E dentro dessa tentativa de chegar no break-even, eu era um cara que ajudaria bastante tirando meu salário. E ele muito nervoso, ele falou, cara, eu acalmei ele, falei, cara, fica tranquilo, tá? Tudo tem um ciclo, esse tá acabando, obrigado pela oportunidade, aprendi muito aqui.
E eu tenho certeza também que eu estou num novo momento, então para mim vai ser importante essa próxima fase. Obviamente que eu saí, né? Você não saiu com um plano, preocupado. Eu lembro que eu subi pro terraço dessa empresa e liguei pra minha esposa e falei, amor, fui demitido. E onde você tá? Tô no terraço. Ela, e agora? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou dar um jeito. E eu liguei, cara, eu tenho um mentor meu que é muito importante, que é um cara, sensacional do mercado de Venture Capital, que é o Edson Rigonati. O Rigonati é um cara que, velho, assim, muito do que eu sei sobre máquina de vendas eu peguei do framework dele. A Stella, né, um fundo de Venture Capital muito importante, investiu na RD, investiu na OMI, várias startups que estão, né, que tiveram muito sucesso, inclusive um cara excelente para trazer aqui, depois se quiser a ponte eu te conecto com ele. Eu liguei para ele e falei, cara, e aí, velho? Meu ciclo aqui na RD, na RP Flex acabou. Tô aqui pensando o que eu vou fazer. Ele falou assim, Thiago, cara, tem uma demanda absurda de pessoas querendo montar máquina de vendas. Você já virou referência. Mesmo que você não esteja ainda com a visibilidade que você vai ter, você já é referência. O que eu te aconselho a fazer? Cara, pega aí 90 dias, começa o teu negócio. Se por acaso no meio do caminho você sentir que não é o que você quer fazer ou que não está dando certo, me manda um alô, porque eu tenho 3 startups aqui que eu recebo por dia que precisam de um cara com o teu perfil. Mas eu acho que valeria a pena você tentar. Cara, eu voltei para o Rio. Eu fico nessa ponte aérea Rio-São Paulo, né? A empresa ficava em São Paulo. Cara, fiz alguns posts ali, fiz alguns movimentos, avisei algumas pessoas estratégicas e, cara, em menos de uma semana eu estava com 3 clientes. No final da outra semana eu já estava com 4. No final do mês eu estava com faturamento 2 vezes o que eu ganhava na empresa anterior. Então, agora eu tinha um medo grande, porque dentro dessa jornada, quando eu estava nessa primeira empresa que eu montei a máquina de vendas, era aquela coisa, né? Eram sócios com um pouco mais de idade, os caras com outro momento de velocidade e eu sempre o cara aceleradão na ponta. Eu pensei, eu vou montar a minha empresa. E aí eu fiz uma negociação com eles. Em vez de eu trabalhar todo dia, eu passei a trabalhar 2 vezes na semana e comecei uma startup de educação que tinha um e-commerce focado em cursos, né? Parecido com o que o Hotmart faz hoje, só que numa outra época e o Hotmart foi para o ponto certo, que é o Gateway, né? Eu quis fazer a gestão do curso. Junto com o sócio, cara, fechamos 20 clientes, 100% baseado no network. Chegou um momento que não tinha mais para onde trazer cliente. Um dos sócios deu a ideia de pegar 100 mil reais no banco. Parecia ser uma boa ideia. Falou, 100 mil reais, vamos botar um time, caramba. E agora vai virar? Peguei 100 mil reais e entendi uma coisa que Albert Einstein fala sobre a lei mais forte do universo. Juros compostos? Juros compostos. Como é que você transforma 100 mil reais em 300 mil reais? Pega e não paga. Você vai ver que rapidamente dá para criar um curso disso. E, cara, passou 6 meses, a gente não tinha mudado nada. A empresa estava no mesmo lugar, com os vendedores batendo de porta em porta, sem processo. Esse meu sócio chegou para mim e falou, cara, conversei no banco e consegui mais um empréstimo. Dessa vez é 300. Eu falei, cara, tô fora. Em 6 meses a gente não mudou nada. Né? O que vai fazer diferente agora? O que vai fazer diferente agora se você botar mais 300 mil? Não, mas se você não quiser, não faz sentido para mim. E eu vou sair, não sei por que cargas d'água. Eu não falei, não, vamos encerrar a empresa. Né? Ele falou, não, eu vou sair. Eu falei, beleza, eu fico com a empresa. E eu fiquei com uma dívida de 300 mil. Né? E, cara, minha mulher... horrorizado, porque foi um momento financeiro muito complexo da nossa família, cara. Paguei aluguel com cartão de crédito. Então, Caramba. assim, passei E pegou a taxa do cartão de crédito, né? Nossa. Passei um perrengue muito alto. Levei quase 2 anos para terminar de pagar. Eu teria empreendido antes se não fosse esse trauma, entendeu? Porque eu já estava com muita vontade. Por exemplo, nessa empresa, a última que eu trabalhei, cara, eu montei a área de vendas igual como se fosse uma linha de produção. Tinha um time de growth, aqui fazendo geração de demanda, criativo, comprando tráfego. Tinha um time de pré-vendas aqui, fazendo prospecção e qualificando leads. E um time de vendas aqui. Na parede era dashboard, telão e número para tudo que é lado, post-it e tal. Você entrava, cara, parecia que você estava na Disneylândia das vendas. Por semana, me procurava 15, 20 empresas querendo fazer benchmark. Então, assim, eu já senti que existia uma demanda reprimida, né, que queria essa ajuda. Então, eu já estava muito, muito tendencioso a seguir esse caminho. Só que a vida me deu uma empurradinha, né? Cara, acho que tudo tem um porquê na vida, cara. E no final deu super certo. Tá aqui com a gente, tava tendo um papo rico. Vamos falar de growth. Bora. O que é growth, cara? Bora. Como é que as pequenas empresas se apoiam nessa estratégia, no growth? E muito fala de marketing digital. A gente sabe que growth é uma coisa e marketing digital é outra. Mas vamos deixar o marketing e vamos falar aqui de growth, que eu acho que aí ajuda a galera a entender o que é growth. Cara, há 3 semanas eu estava entrevistando o Sean Ellis, né? Que é o autor do termo Growth Hacking e tal. E, cara, foi um bate-papo hiper legal. Mas, cara, a cabeça do Sean, assim, é muito... Cara, como é que eu coloco o PDCA
e teoria da qualidade para funcionar em marketing. Sim. Então, o termo growth hacking virou um termo meio que gourmetizado, né? Tipo, é bonito você falar growth, é bonito você falar que você trabalha com growth. Mas no final do dia, growth é você adotar uma postura, né, de experimentação e teste, usando, né, uma análise empírica onde você vai validar as hipóteses que você tem. Então, o que é o growth no final do dia? Growth é, em vez de eu seguir a mesma estratégia que está todo mundo seguindo, eu vou fazer testes com o objetivo de validar a hipótese e a partir desse feedback eu vou aprimorar ou vou descartar. Então, tipo assim, um dos cases mais famosos do Sean Ellis, que é o autor do livro Hacking Growth, Hacking Growth, eu li esse livro. foi o Dropbox, né? Então, tipo, qual a história do Dropbox? O Dropbox é uma... Não sei quem lembra, hoje em dia não é mais tão popular, mas era sensacional, principalmente na época de faculdade, cara, porque você queria compartilhar um arquivo, você ia gastar um tempão fazendo upload. O Dropbox tinha uma pastinha, você arrastava tudo, jogava lá dentro, já estava na nuvem automaticamente, e quantas vezes não salvava você na hora de apresentar o trabalho. Caralho, quem tem a versão, pum, tá lá no Dropbox. Só que quando o Dropbox foi lançado, já existia o Google Drive, já existia o One da Microsoft, já existia a Amazon, e os caras não tinham muito capital. Quando eles foram ver a compra da palavra-chave lá, nuvem, cloud, hospedagem de arquivo e tal, não ficaria de pé uma estratégia, né? E eles contrataram o Sean para fazer essa análise. E o Sean, ele bate muito nessa tecla. Ele fala assim, cara, o primeiro passo de growth é você ter o cliente absurdamente satisfeito. Não adianta você querer fazer qualquer ação, qualquer estratégia. Eu poderia ter aprendido isso antes, né? Porque isso foi um problema que eu tive, sem dúvida nenhuma. Mas qualquer estratégia que você vai executar, se você não tiver com um cliente fidelizado, que fica contigo no longo prazo, que gosta do teu produto, não vai funcionar. E aí a primeira coisa que ele fez foi rodar uma pesquisa, ver o quanto que os clientes gostavam e percebeu que os clientes gostavam muito e ainda recomendavam. Porque também tem isso, né? Por mais que a alavanca de crescimento do Dropbox tenha sido o programa de recomendação, você ganhava mais espaço, o Dropbox ele tinha muito benefício para você compartilhar arquivos com pessoas que também tinham contas dentro do Dropbox. E aí, né, naturalmente, mesmo sem um programa, as pessoas já indicavam que as outras pessoas criassem conta para poder, por exemplo, compartilhar uma pasta contigo onde a gente vai fazer um trabalho junto. Gera uma necessidade, né? Se você não tem acesso ao Dropbox, você abre a conta, acessar para ter acesso ao conteúdo. Perfeito. Bom. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que isso era um canal que já existia, que já era uma indicação de 1 para 2, cada cliente já indicava 2 na média, e ele começou a fazer um processo onde ele foi fazendo uma sequência de testes e experimentos com o objetivo de aumentar o número de usuários do Dropbox que indicavam para outras pessoas. No final, parecia um jogo, né? Tinha lá, bota um e-mail de um amigo, cada pessoa que se converter aqui você ganha tantos mega, posta no Facebook, posta no Twitter e tal. E aí esse virou um canal que fez os caras saírem lá de menos de 100 mil usuários para mais de 5 milhões num espaço de tempo muito curto, né? E tudo baseado em teste, experimentação e compreensão do usuário. Então, resumidamente, cara, o que a gente faz em Growth? A gente define hipóteses, constrói testes, mede esses experimentos e a partir do resultado do experimento eu tomo uma decisão. Se eu vou implementar ou se eu vou descartar e partir para uma próxima hipótese. E precisa do lado empreendedor muito investimento para montar uma estratégia de uma área de growth? Então, assim... Dá para começar pequenininho? O princípio do growth, ele se baseia em ser enxuto, né? Muito parecido com, né, o Lean lá, com a teoria da qualidade. Então, é testes baratos. Só que, para você ter um bom time de growth, você precisa de uma equipe multidisciplinar. E dentro de uma equipe multidisciplinar, você precisa de um cara de copy, um cara de tráfego, um cara de dados, um cara de automação. Então, na maior parte das vezes, para uma pequena empresa, é um tanto quanto desafiador você ter esses caras. A gente está falando de um custo de folha ali, cara, tipo, jogando lá embaixo, 30, 40 mil. 30, 40 mil. Então, não é tão acessível. Mas criar uma cultura de aprendizado e de teste dentro da empresa, mesmo com um time um pouco menor, mais júnior, de repente terceirizando o que tiver que programar num site de freelancers e tal, para mim dá para fazer, entendeu? Mas acho que o ponto central principalmente empreendedor, né, cara? É muito comum o cara ter muita ideia, né? Só que ele se perde dentro das ideias, né? E ele não sabe qual que é a ideia que vai dar mais resultado, qual que não vai. E às vezes a gente acaba criando um apego emocional à ideia. Puta, cara, essa ideia aqui é sensacional. Aqui na empresa você vê isso toda hora, né? Quero lançar um produto novo e tal. Vai ser incrível e tal. Não sei, cara, não sei. Vamos partir do princípio que a gente não sabe de nada e que a gente precisa testar, né? Então, essa cultura e esse conceito, ele é muito forte. E outra coisa... o que limita muito a capacidade de crescimento de um negócio, de uma área ou de um produto? Frentes demais. Então, se você começa a fazer muita coisa e pegar o teu orçamento que é limitado e, cara, e pulverizar ele em pequenas ações, a chance de você ter resultado é muito pequena. Você nem consegue medir o que realmente foi eficiente. Funcionou. Né? Agora, por um outro lado, quando você vai para uma cultura de teste e experimentação, cara, o objetivo do experimento de growth é gastar o mínimo possível. O experimento pode ser desde, cara,
criar uma página ou ter uma pessoa do outro lado num chat fingindo ser um chatbot. Então, não é o quanto custa, e sim o quão fácil eu consigo validar uma ideia ou uma hipótese. E a partir do momento que eu tenho dados, eu consigo defender muito melhor e falar, cara, isso aqui não vai dar certo, descarta, não, cara, isso aqui é excelente, vamos botar toda a nossa energia. Então, mesmo antes do growth em si, é muito. Cara, minha primeira, né, formação foi gestão de projetos. Então, eu trabalhei muito com gestão de projetos e gestão de projetos. Um negócio que você sofre hoje tem o tal da gestão de portfólio. Né, que você tem lá todas as ideias e precisa priorizar. Trabalhar com portões de aprovação, pô, te ajuda pra caramba do que você fazer um projeto bilionário que no final pode ser fumaça, né? E quais indicadores você definiria que são essenciais para dizer que a estratégia está sendo eficiente ou não no growth? Assim, eu gosto muito, né, de um conceito que foi criado por um investidor de risco do Vale do Silício, chamado David McCullough, chamado funil pirata, né? Que ele fala de aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação, né? Que é o AARRR. Ali você vai explodir em uma série de métricas. Sim. Mas métricas demais também te confundem, né? Então você tem que tomar cuidado. Para cada experimento você vai ter uma métrica que você vai medir, né? E você vai ter uma meta e o ponto inicial onde você quer chegar. Então eu tentaria ser o mais enxuto em relação a isso. O Hacking Growth, ele cita o OnStar Metric, né? Que é a métrica norte lá que você tem que seguir. Eu até zoei ele. Eu falei, cara, você gostava dos Starks? Ele, gosta. Mas qual que é o ponto? Mercado Livre. Qual que é a métrica norte dos caras? Não lembro exato agora, mas é tipo o número de sellers dentro da plataforma, quantidade de visitas à página de compra, taxa de conversão e valor médio do pedido. Né? Então, eu combinei 4 itens distintos. Quando eu multiplico esses caras, eu tenho uma métrica que eu olho rapidamente se está bom ou se está ruim. Minha operação, como é que eu sei se eu bato meta ou não? Né? Eu tenho um time de inside sales, que é um time que vende por telefone, e eu tenho um time de geração de demanda. Se os meus consultores aqui, que é a galera de inside sales, fizer 3.1 reuniões dias, não importa a meta que você me dê, eu bato ela. Porque eu tenho a correlação de pessoas, produtividade e resultado que eu busco. Agora, se eu chego de manhã e tá lá, né, que o dia anterior eles fizeram 1.9, ferrou. Como é que eu calculo isso? Total de reuniões realizadas dividido pelo número de vendedores que eu tenho. Então, se o meu vendedor fizer 3.1 reunião por dia, a meta está batida. Se o cara fizer abaixo disso, eu vou ter dificuldade, porque ele vai ter que ter uma taxa de conversão mais alta. Por que eu sei isso? Porque eu tenho um padrão de conversão dentro do meu funil e eu tenho um ticket médio alvo. Essas duas coisas, elas sempre estão controladas. Onde que dá problema? Quando eu tenho um problema ou em marketing ou em prospecção. Quando eu não consigo agendar a quantidade de reuniões necessárias para preencher o pipeline do meu time de vendas e, por consequência, fazer a receita acontecer. E você trabalha tanto inbound quanto outbound? Cara, a gente trabalha os dois, né? Mas as grandes contras e as grandes porradas vêm do outbound. E o inbound, ele é o giro, né? Ele faz o fluxo de caixa acontecer. Mas os grandes negócios, os grandes projetos, todos vêm de outbound. A gente hoje faz os dois, tá? Mas por muito tempo a gente fez apenas outbound, né? Tem o Rigonati fala muito isso também, mas tem 2 caras de tráfego muito bons do Vale do Silício que ele falam que os primeiros 3 anos de um negócio, você precisa de um canal, um produto e uma fonte de receita, né? Porque quando você faz muita ação, inbound, outbound, eventos, sei lá o quê, você vai de novo pegar o pouco dinheiro que você tem, vai dissolver e não vai ver resultado. Não tem resultado nenhum. E você falou um pouquinho de teste AB, eu gostei do conceito, até da questão do fingir que você é um chatbot e você responder do lado. Mas quando a gente fala de teste AB, é coisa simples, né? Por exemplo, você tem um site, você quer melhorar o lead, você pode mudar a posição do botão, mudar a nomenclatura. Tem mais exemplos do que é teste AB para a galera entender o que... Boa. E teste AB também no sentido de... Cara, vai fazer uma porrada de teste, né? Senão você não consegue saber o que é teste AB. Define o que você quer buscar, testa AB. Check, depois vai para um outro, né? Fala um pouco, explora mais como é que fazer um teste AB aqui. Boa. Bom, no teste AB eu posso estar validando, cara, qual que é a chamada da página, qual que é a promessa, qual que é a oferta, a quantidade tem que ser rápido, né? de campos que você está pedindo, né? E o teu objetivo é tentar entender dentro de 2 possíveis cenários qual que é a variação de taxa de conversão. Cara, no final do dia, o que a gente descobre? Quanto mais você testa, mais eficiente você é. Então, por exemplo, você tem a tua empresa que você vai lançar, sei lá, um e-book para tua base de assinantes de e-mail. Cara, na primeira página você colocou 4 campos. Na segunda página você colocou apenas 2. E aí você viu que não fez diferença nenhuma
entre as duas. Só que na página que você colocou 4 campos, você tem muito mais informação para qualificar o teu cliente até gerar uma oportunidade qualificada, e na outra só tem um nome e o e-mail, que provavelmente vai ser um cara muito menos engajado. Então, o objetivo do teste AB é validar uma hipótese que vai te permitir melhorar o teu processo. Só que, cara, assim, com inteligência artificial, o negócio tá indo para uma camada que, tipo... Louco, né? Porque, tipo assim, em headline chamada, teste AB vai ser uma parada que, tipo, vai praticamente cair em desuso, porque o que eu acredito, tá? Vendo algumas soluções lá de fora e vendo alguns testes que a galera tá fazendo, tem gente criando página dinâmica usando o chat GPT no momento que carrega a tua página, sabe? Então, já otimiza ali. Boa tarde, Gabriel. O que você está buscando para aumentar as vendas da área B2B da Vivo? Eu tô assim, porra, ferrou. Cara, esse uso de inteligência já até explodiu já, né, cara? Acho que já. Não, é assim... Você é um cara que tá usando bastante também, né? Cara, eu uso a um ponto de quando sair do ar eu ficar, tipo, improdutivo. Improdutivo, né? Saca? Mas assim, cara, hoje quando eu tô fazendo alguma atividade, eu chego a ter, sei lá, 40%, 50% a mais de produtividade, saca? E uma coisa assim, né? Puta, uma coisa que a gente gastava muito tempo pra fazer. Análise de pipeline e, cara, propensão de compra. Não sei se você viu, mas você pega, independente do que você usa, você exporta um CSV, faz upload e pede pra ele fazer análise de cenário. Cara, é absurdo, assim. O que ele acha de correlação, segmentação em mercado, taxa de conversão por pessoa. Cara, ele vem com uma fotografia de dados que para você analisar sozinho você estaria... Você gastaria muito foi o que você falou, eu acho que é muito mais produtivo e tem várias aplicações no marketing, em vendas, em growth de inteligência. A gente está usando até para suporte a vendas, cara. Como a gente tem muito portfólio, o vendedor de repente não conhece um detalhe de tudo, né? Então ele já faz a perguntinha pro chat GPT que a gente tem internamente e pergunta, sei lá, esse plano aqui tem quanto de franquia de dados e qual que é o tempo do contrato? Pô, já responde para você, esse plano tem tanto de franquia, com tanto tempo de permanência de contrato. O próprio vendedor se apoiando na inteligência do chat GPT para ter esse tipo de informação. Cara, e é na hora. Não, assim, eu não sei um exemplo simples, hein? Você sobe a política comercial ali, o treinamento, ela lê as coordenadas e busca informação para você. Tem 2 coisas que eu acho que vai acontecer. A primeira, assim, eu não sei como é que tá hoje, mas eu acho que vai ser no curto espaço de tempo, o call center vai deixar de existir, né? Vai ser, sei lá, tipo, para resolver umas coisas muito mais complexas, coisas estratégicas, mas assim, um atendente propriamente dito, cara, já tem aplicação de IA. Se sob informação eles já têm um caminho, já vai. Vai te atender melhor. E sem fila, sem nada, ilimitado. Essa é a primeira coisa. A segunda, né, é a experiência. Porque tem alguns lugares, não sei se acontece contigo, que você começa a conversar e você fala assim, cara, é um ser humano ou não? Né? Eu falo assim, e eu não sei, tá? Eu fico na dúvida. E eu acho que vai ser igual o restaurante vegano, sabe? Tipo, acho que vai ter uma plaquinha na frente assim. Tipo, aqui seres humanos atendem. Tipo, não é vegano, como é que chama quando você não tem agrotóxico? Orgânico. Orgânico, sabe? Tipo, aqui tem um ano que boa. Você falou de funil, pipeline, inbound marketing, outbound. Tudo isso leva a uma pergunta que não tem como não fazer. A famosa receita previsível. Dá para definir um fluxo de receita previsível, definição de receita previsível? Então, assim, o que todo mundo me procura porque quer aumentar vendas. Né? Só precisa de 3 coisas para você aumentar vendas. Ou você aumenta a quantidade de pessoas que descobrem que você existe, ou você aumenta a tua taxa de conversão, ou você aumenta o teu ticket médio. Quer dobrar vendas? Tá aqui, você escolhe onde está mais fácil. Onde cada vez que trabalha. Né? Vou dobrar o número de pessoas que descobriram que eu existo, ou vou dobrar minha taxa de conversão, ou vou dobrar meu ticket médio. Né? Praticamente dobrei vendas. A previsibilidade, ela vem de você tornar o processo padronizado. Quando a gente olha para administração, que você é velho pra caramba, né? Taylor, Fayol. Qual que é o objetivo da administração? O que Falcone falava? Gerenciamento da rotina. Construir uma rotina repetitiva. Como é que eu gero previsibilidade? A previsibilidade ela vem de você ter um padrão de vendedor, um padrão de cliente, processos muito bem definidos e que são repetidos. Funciona, cara, igual uma linha de produção. E eu consigo olhar, quando o time está performando da mesma maneira, o que define o quanto que você vende é seu investimento em atração de novos clientes, quantidade de vendedores que você tem na tua estrutura, quantidade de vendedores que performam e que não performam, fechou esse modelo, você escala ao infinito. A única coisa que acontece é que a previsibilidade ela é possível a partir do momento que você define, estabelece e implementa um processo. Só que o que eu percebo hoje em dia é que conforme você vai subindo o nível de volume, sabe, quantidade de vendas, quantidade de pessoas, a complexidade vai se tornando maior. Então, cheguei aqui embaixo,
para vir gravar o podcast. Né? Fiz lá o credenciamento, todo mundo voltando do almoço. Ah, você pegou o pico. O desafio de entrar no elevador. Seria, como é que um arquiteto dimensiona o tamanho? Cara, quanto mais gente, a velocidade que a pessoa anda, o tamanho, tudo isso é complexidade que torna mais difícil você fechar um padrão. Em vendas, quando você começa a subir muito, né, o tamanho da tua operação, quando você está passando ali de 7, 8 pessoas, tipo, você começa a ter uma complexidade, uma variação maior. Por isso, né, que até, se eu não me engano, acho que Napoleão Bonaparte falava isso, cara, tenha time... Napoleão Bonaparte fez isso na França, né? Cara, esquadrões pequenos. Né? Ele revolucionou o conceito militar porque você precisava de um grande esquadrão, então você precisava de muito estoque, muito inventário, lentidão para se locomover. O que ele fez? Ele criou pequenos esquadrões que se locomoviam rapidamente, né? Então, assim, times pequenos, é mais fácil você ter a receita previsível. Quando você aumenta muito a tua estrutura, tanto de investimento de marketing quanto de operação comercial, você começa a ver um nível de complexidade de pessoas que passam mal, pessoas que não performam. Então se torna mais difícil essa gestão. Eu gosto de montar a operação, colocar a receita previsível, mas sempre trabalhar com squads, né? Pequenos exércitos que trabalham de maneira quase que independente e que quando você soma todos eles, você tem um grande exército. E mais um exército ágil na hora de... Que muda, que responde, que faz rápido. Cara, você falou de processo e rotina. A gente está gravando até pós-almoço, por isso que me veio esse filme, o Fome de Comer lá do McDonald's. Né? Cara, é animal, né? Esse filme é muito bom, cara. A cena que o cara... Só não sei se todo mundo viu, né? Mas tem aquela cena que me chamou a atenção, que o cara vê a oportunidade ali porque antigamente para comer um hambúrguer, você tinha que pedir, esperaria 20, 10 minutos e comeria no carro, né? Os famosos drive-thru. Ele chegou ali e falou, mas como é que esses dois rapazes, que são o McDonald's, estão vendendo hambúrguer em segundos? Você chega, pede e já sai com o hambúrguer para comer no carro. Ninguém vem te oferecer o hambúrguer ou tirar teu pedido. E aí, por detrás, que os donos descobriram, eles montaram uma linha de produção e cronometrando o que você falou, cara. Processo, rotina. Como é que eu posso ser mais ágil para entregar o hambúrguer em menos de 1 minuto? Você faz o pedido e já sai. Agora tem uma coisa, né? Tipo, normalmente o processo e a rotina, o cara que é bom de processo de rotina, ele não é bom de escala. E o que foi que aconteceu? Né? Por quê? Porque ele é tão analítico e ele é tão detalhista que ele olha para muitos elementos que faz ele ficar preso normalmente para o presente. E o cara que chega, que escala, ele olha para o futuro. Né? Então, assim, você precisa de um cara que padroniza, que segura o padrão, mas você precisa de um cara que multiplica e que escala. E essas duas coisas elas vão sempre guerrear, né? Mas eu peguei o teu exemplo que quando você falou de dobrar as vendas, né? Ele conseguiu, manteve o ticket, mas ele dobrou o volume, né? Ele conseguiu girar muito mais rápido e ser mais eficiente que as demais cadeias de lanchonetes que tinham na época. E eles criaram, cara, assim, muita inovação. Todo mundo fala que ele é um filho da mãe, né? Que ele foi lá... Tem vários pontos de vista, né? Tem um filho da mãe, tem um cara que, sei lá, foi o visionário e aproveitou a oportunidade. Mas assim, eu considero que ele foi o visionário que aproveitou a oportunidade. Se você pegar o próprio Jobs, cara, tipo... Como é que ele escalou a Apple da maneira como ele escalou, né? Velho, foi visão, entendeu? Ele tinha lá o Wozniak, que era o cara do hack, do processo, do padrão, mas sem Jobs, cara, não existiria. Não existiria. E tomar o desafio, né? Me dá as 100 máquinas que eu vou produzir. Não sabia nem como, mas foi lá e produziu as primeiras máquinas. Botou os amigos, né? É do caramba. Cara, essa ideia de growth é só para as grandes empresas? Não. Ou as pequenas aqui, os pequenos empreendedores e startups podem se apoiar e como se apoiam nessa estratégia? Assim, o grow... Cara, o que acontece? Quando uma empresa é muito grande, né? Toda vez que eu vou montar uma máquina de vendas, uma empresa muito grande me chama para fazer, a minha maior preocupação é que tem 2 cenários. Tem abundância de recursos e cultura, né? Então. Que normalmente tem uma resistência maior à mudança. Então, para mim, o growth está muito mais presente nas pequenas empresas do que nas grandes. Tá? Só que a partir do momento que você aplica bem growth, você não vai ficar pequeno por muito tempo. Principalmente se você tiver safe. Você quer escalar, né? Então, o growth hacking em si, se você pegar lá tudo que o próprio Sean fez no Vale, muitas vezes eram empresas que tinham poucos recursos, que tinham feito uma primeira captação e que não conseguiriam explorar um canal convencional. É aquela história de que a crise, né, é a melhor escola que existe. Se você pegar a humanidade, as maiores invenções da humanidade foram feitas durante as guerras e durante as crises. Então, o fato de você ter menos recursos, para mim, é uma vantagem. Porque vai te obrigar a ser mais criativo, vai obrigar a ser mais minucioso, a fazer mais testes, a aprender mais. Então, assim, para mim, o growth está mais presente no pequeno do que no grande. Só que é uma cultura, né? E muitas vezes, quando é uma pequena empresa,
Tem aquela coisa do ego, puta, da minha ideia, eu que mando. Cara, se você não estiver aberto a aprender, a testar, a validar, é muito difícil você conseguir botar o growth. Então, para mim, o desafio do growth não é um desafio financeiro, é um desafio cultural. Se você estiver disposto a ir para uma mentalidade de teste, de aprendizado, esquece. Você vai conseguir ter um resultado que poucas pessoas têm. Você tem um livro aí chamado Demanda Infinita. É um livro bom para ler, né? Isso é bom. Esse é bom. Depois eu queria uma dedicatória. Dizem que o título, né? O título é bom, né? O autor também é bom, né? Cara, qual que é o ponto que eu bato, tá? Se você conversar com... De onde surgiu a demanda? Demanda infinita. Se você conversar com qualquer pessoa, vendas, empreendedor, negócio, cara, como é que tá vendas? O cara fala, tá difícil. Se perguntar se tem um problema de vendas, todo mundo fala, eu tenho um problema de vendas. Eu discordo. Eu não acho que as pessoas têm problema de vendas. Porque pensa comigo, independente da meta que te dei, se te colocarem na frente do cliente certo, que tem dinheiro para pagar e que tem a dor com o problema que você resolve, fechar uma venda não precisa de grande habilidade. Você pode pegar teu pior vendedor, né, botar ele para fazer reunião com um cara que está sofrendo, que não está batendo meta, que tem exatamente a demanda que você resolve, que tem dinheiro para pagar e que toma decisão. Mas é a combinação dos astros, né? Não é. Não é. Não, é. Beleza, Mas você consegue fazer a combinação. Mas qual que é o jogo do demanda infinita? O primeiro ponto que eu bato é, a maior parte das empresas não tem problema de vendas. A maior parte das empresas tem problema de geração de demanda. Ou seja, tem vendedores, mas gera menos oportunidades do que o time precisa para conseguir bater meta. Cara, funil é taxa de conversão. Entra uma quantidade em cima, sai uma quantidade embaixo. Se eu quero bater essa meta aqui, eu tenho que conseguir fazer essa quantidade em cima acontecer. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que se você for prospectar e se você for ir atrás de oportunidades qualificadas, eu gosto sempre de ir atrás de mais oportunidades do que eu preciso. Porque existe uma lei natural da economia, da oferta e da demanda. Quando a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Então, o demanda infinita ele parte do princípio que se você conseguir gerar um caminhão de leads, cara, por pior que seja a tua operação, ou por mais concorrente que você esteja, você consegue construir diferencial competitivo, cobrar mais caro e ter mais eficiência. E aí, beleza, Tiagão, todo mundo quer, mas como faz isso? Né? Primeiro ponto é definir claramente quem é o cliente ideal. Por que os vendedores têm dificuldade de ter um bom discurso? Porque cada hora eles falam com um cliente diferente. Quando você padroniza, quando você traz o mesmo padrão de cliente, que tem a mesma dor, que tem a mesma necessidade, que tem a mesma característica, é uma consequência natural se tornar mais fácil vender. Se teu vendedor, cada pessoa que chega, ele tem que aprender a dor, o problema, a necessidade, ele vai ser pouco eficiente. Se toda vez chega um cliente muito parecido, cada vez ele está um pouco melhor. Vira expert e o discurso é natural já. Natural. Outro ponto é, a maior parte das pessoas quando vai ir atrás de uma oportunidade de vendas, elas vão muito centrada no produto. A pergunta que eu mais recebo da minha caixinha de perguntas dentro do Instagram é, cara, como eu vendo produto tal? Como eu vendo telecom? Como eu vendo tecnologia? Como eu vendo RP? Como eu vendo software? Quando, na verdade, cara, não é o que você vende, é o que o teu cliente está tentando fazer. Então, a base do demanda infinita é usar uma ferramenta chamada Kanban Prospect, que é de prototipação que a gente fez junto, inclusive, onde você vai trazer quem é o cliente. Está no livro. Você vai trazer quem é o cliente, quais são as atividades que ele executa, quais são as dores que ele tem ao executar e quais são os sonhos. Quando você vai prospectar, você para de falar do teu produto, você vai passar a falar do que ele está tentando resolver e não consegue. E aí depois você vai usar os cases de resolução de produtos para mostrar o benefício que você entrega e a partir do momento que você padroniza, cria modelos de mensagem, modelos de e-mail, modelos de ligação e o teu time repete, cara, deixa de ser um desafio prospectar. Você aumenta a demanda, e gerar oportunidade qualificada. Gerar demanda infinita, porque você está sempre gerando demanda. E você gera demanda, que já está consciente do problema, que já chega mais qualificada, e para o vendedor fechar uma venda, o esforço é muito menor. Então, essa é a base do demanda infinita. Primeiro, cara, entende que o problema é demanda e não vendas. Segundo, foca no que o teu cliente está tentando fazer e não no produto. Terceiro, padroniza, eficiência, tecnologia, bota escala. Quarto, passa para o time de vendas, chutar para o gol. Isso que você está falando é bem interessante, cara, porque como experiência nossa aqui a gente tem muito produto, né, dentro do B2B. O portfólio é gigantesco, vai de telco a TI. Só que a gente atende desde o cliente que está começando até aquelas grandes empresas de diferentes setores. E o aprendizado leva a gente a verticalizar por setor para justamente você ter o expert naquele setor que vai entender aquela dor e vai fazer a combinação perfeita do portfólio. Porque na hora que, cara, imagina, você vai falar com um cliente que é de saúde, depois você vai conversar com um cara que é de indústria. As dores são diferentes, o portfólio é diferente. Imagina um vendedor ter que saber os problemas de indústria e o problema de saúde. Então, você deu um exemplo de pequeno, mas para grandes, o melhor caminho é essa, você realmente verticalizar o atendimento por segmento e por setor. Acho que é super válido. Mas o pequeno ele não tem tanto produto assim, né? Então, acho que a provocação aqui é, se ele tem um produto só, esse produto está direcionado para um tipo de cliente. Então não deveria ter esse problema de... Então,
Qual que é a dor Ou do é pequeno? o erro do cara de não saber quem é o seu cliente e o target, ele faz o spray. Qual que é a dor do pequeno, cara? Existe um negócio que eu falo que é uma doença, chamada indicação. Né? A maior parte dos pequenos empreendedores, eles vendem em 2 cenários. No network ou na indicação. Que são muito parecidos. Né? E o problema da indicação é que cara, o cliente da indicação, ele chega sem objeção, porque alguém que conhece ele já te recomendou, então você chega muito mais confiante. Ele chega muito pronto para comprar. Ele chega com pouquíssimas objeções. E na cabeça do empreendedor, ele se conta uma história de que, puxa, eu não preciso ter um departamento de marketing ou de vendas, porque afinal chegam as indicações. Né? E o que faz o empreendedor ficar pequeno? Ele não ter controle sobre o crescimento dele. Porque beleza, cara, vamos falar agora uma meta aqui. Esse mês eu quero 10 indicações. Você vai cobrar quem? As 10 indicações. Qual o nível de controle que você tem sobre essas 10 indicações? E a mesma coisa no network. O network uma hora acaba. Né? Então você depender de indicação e de network para bater suas metas é muito complexo e ainda gera uma cultura ruim. Eu estava no jiu-jitsu de manhã, aí tem um amigo meu que faz jiu-jitsu, ele falou assim, não, cara, porque... ele começou um curso, né, de pós-graduação, ele falou, cara, vendemos muito e com 0 propaganda. Tipo, como sendo algo bom. Saca? Pô, legal, você vendeu muito com 0 propaganda. Você imagina o quanto você não venderia se você tivesse feito propaganda. Talvez até mais caro, né? E é meio que a gente cria essa ilusão de que não investir para adquirir clientes é algo bom. Quando, na verdade, o teu desafio não é investir ou não investir. É investir de maneira eficiente. Fazendo com que... se eu boto R$1 de propaganda e gero 3 de receita, agora eu posso definir quanto eu quero faturar. Agora, se eu vendo sem propaganda, se eu vendo no network, se eu vendo para a indicação, como é que eu tenho um controle sobre quanto eu vou crescer ou definir uma meta de quanto que eu vou fazer de resultado no próximo mês? É porque é um modelo que não é escalável, né? Foi o que você falou. Então o network chega uma hora que é limitado, né? Assim, não é escalável, mas assim, cria uma mentalidade ruim. Onde o cara se vangloria de ter feito uma venda sem ter tido marketing ou vendas. Quando, na verdade, sem marketing e vendas, ele não tem um negócio. Mas chega uma hora que fala, pô, preciso vender mais. Aí, então, lembra, garoto, tem que investir um pouquinho em marketing, parte de comunicação, gerar o topo do funil, descer, conversão, aí já... Não tem jeito. É legal que você falou do jiu-jitsu aprendizado. Me fala um case bacana aí da Growth Machine. Então, assim, a gente atende hoje, cara, 8 das 10 maiores empresas de tecnologia, desde empresas que já faziam prospecção até empresas que começaram a prospectar. Tá. Só que, cara, tem pequenos e médios empreendedores que orgulham muito a gente dos resultados que eles estão tendo. Sabe? Cara, é muito comum a gente ouvir a empresa falando que dobrou de faturamento a partir do momento que aplicou o método e começou. Desde um treinamento nosso até o nosso acompanhamento mais avançado, que é a nossa aceleração. Mas, por exemplo, empresas como a J-Expert aumentaram em mais de 120% a quantidade de oportunidades qualificadas de um mês para o outro. Empresas como a Medicatriz aumentaram 32% o faturamento após a aplicação do método. Né? Eu tive um cliente em especial, inclusive hoje é aniversário dele, o Leonardo da Interfreight. Ele conseguiu, depois que ele botou a metodologia para funcionar, em um mês de vendas, ter o mesmo faturamento que ele teve no ano anterior inteiro. Né? Então ele fez um ano em um mês. Né? Então, assim, é muito disruptivo. Porque o que acontece? Por exemplo, no caso do Léo, né? Ele trabalha com transporte logístico, né? e logística internacional. O time dele ficava o tempo inteiro bilando proposta, gastando uma energia enorme, mandando cotação. Quando a gente botou a máquina de vendas para funcionar, a gente falou, cara, vamos definir quem é o cliente que a gente quer. Vamos parar de pegar esses clientes spot e vamos atrás dos clientes grandes. Cara, ele fechou 2 contratos que era o faturamento da empresa. A partir do momento que definiu. Olhou para dentro de casa. De todo mundo que eu já vendi, onde eu ganhei mais dinheiro? O que esse cara tem em comum? A rota. Quem são os caras iguais a eles? São esses. Vamos agora ver quem atende esses caras hoje em rota internacional. São esses. Cara, a gente achou um ponto ali. Cliente alimentício que usa a empresa de logística internacional XPTO na rota, cara, Santos, Miami. Acabou. Só repetir o processo. Você deu o exemplo do B2B, mas vale para o B2C, né? Então, assim, a gente sempre foi muito mais B2B do que B2C, tá? Principalmente por conta do custo de aquisição. Como o B2C tem um ticket médio mais baixo, tem um desafio de fazer isso funcionar. Mas a gente já aplicou em muitos B2Cs. O ponto de atenção, principalmente quando a gente fala de prospecção, é o quanto que o cliente paga. Se você é um B2C que vende imóveis, é mais fácil. Se você é um B2C que vende carro, é mais fácil. Se você é um B2C que vende, sei lá, joias ou relógio, vai ficando, quanto menor for o teu ticket, mais difícil é montar a estratégia de prospecção outbound. Agora, otimização, teste, validação e escala, isso funciona para qualquer negócio. Vamos explorar aqui, Thiago, porque tem galera que ouve a gente aqui,
tem um modelo de B2C, né? Por que é mais difícil, é mais fácil carro e mais difícil, não quer dizer que é impossível, a questão das joias? Então, vamos lá. Aí quem tá ouvindo aqui para trocar joias por camiseta, sei lá. Mas camisa, vamos lá. Camisa, porque tem joia também que é mais caro que um carro, isso né? que eu ia falar, Vamos lá. Vendas não é criatividade, não é desenvoltura, não é oratória. Vendas é matemática financeira. Tá. Eu preciso ter uma correlação eficiente entre quanto custa para adquirir um cliente e quanto ele me gera de receita. Sim. Então, se eu estou vendendo, sei lá, um SAP, né, que é um projeto que custa 5 milhões, eu posso gastar 1 milhão, 1 milhão e meio tranquilamente para adquirir esse cliente e a conta ainda vai ser muito positiva. Uhum. Se eu estou vendendo uma camisa que custa R$300, eu vou poder gastar no máximo R$100 para fazer essa venda ser efetivada. E eu estou falando de R$100 em propaganda e pessoas. Uhum. Dentro de uma estrutura, nada é mais caro do que pessoas. Né? Tanto é que você vê que o varejo ele tem um padrão. Normalmente os vendedores têm um salário mínimo, né? E um valor mais agressivo baseado na variável. Quando a gente fala de montar um processo de prospecção de clientes, eu tenho um ticket mínimo. Esse cliente ele tem que deixar minimamente R$12 mil por ano dentro de uma empresa. Abaixo de R$12 mil é difícil de ficar de pé por conta dessa correlação. A regra é, para cada R$1, você tem que gerar minimamente R$3 de receita, Sim. Um negócio tradicional, uma empresa de tecnologia, uma empresa disruptiva que está crescendo, que, né, vai virar um unicórnio, para cada R$1, ela precisa gerar no mínimo 7. Isso aqui é o que a gente chama de CAC, né, e LTV. E essa correlação de LTV sobre CAC, ela tem que ser buscada, porque se você tem 1 para 1, você está trocando dinheiro. É isso aí. Né? 2 para 1, você tem uma eficiência que vai ter uma rentabilidade baixa, você vai ter dificuldade de crescer, Sim. você vai precisar de muito capital. 3 para cima, você começou a ter capacidade de alavanca. Então, esse é o ponto central. Quando a gente fala de prospecção. Agora, quando a gente fala de experimentação e teste, principalmente no mercado digital, cara, tem um e-commerce, né? Tem, sei lá, um app. Cara, growth funciona absurdamente. Tanto é que o volume é muito mais alto. Mas quando a gente fala de B2C, a gente está falando de uma complexidade maior, porque eu tenho mais volume e menos receita. Né? Diferente da venda de um carro ou de um produto que vai ser 50 mil de cara, 60 mil de cara, que dificilmente a conta já não fecha nessa primeira transação. Você falou da aplicação B2B e B2C. Você explicou metodologia, você explicou alguns KPIs que a gente pode medir. Agora até entrou na questão do CAC e do LTV. Vamos falar de ferramentas. Que tipo de ferramenta hoje você usa para ter o growth? Que tem no mercado, que está disponível, que a galera pode usar, aplicar metodologia? Vamos para a estrutura básica, básica da básica. Tá? Quando a gente fala de site e tal, a gente tem um cara ali chamado automação de marketing. Né? O objetivo da automação de marketing é criar relacionamento, né, a partir de uma captura, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por qualquer interface. Mas o meu objetivo é capturar um primeiro dado do Gabriel e ao longo do caminho ir mandando materiais que vão ser complementares e a partir disso ir completando o teu perfil até o momento que você vira uma oportunidade qualificada. A ponta de automação de marketing, que em inglês a galera chama de marketing automation, ela tem por objetivo, cara, centralizar todos os dados do cliente e mapear a jornada de compra dele e influenciando essa jornada usando automatização, usando disparos, com o objetivo de fazer você no menor tempo possível pedir para falar com o time de vendas. Entre a automação de marketing e o time de vendas, tem um cara chamado engajamento de vendas, também conhecido como Sales Engagement. O objetivo do Sales Engagement é organizar a tentativa de contato. Quando você coloca o cara que vai do marketing direto no CRM, cara, se eu te ligar agora, você não vai me atender. Entendeu? Aí se eu te mandar uma mensagem de noite, talvez você não vá. Talvez eu tenha que insistir contigo 3, 4 dias até conseguir falar. Quando você deixa isso solto na mão do vendedor, na mão do time, a chance do cara tentar 2 vezes e esquecer é muito grande. Então tem um estudo da HubSpot que mostra que você precisa, na média, de 5 tentativas para falar com um decisor. Só que 80% dos vendedores desistem na segunda. Então assim, ferrou. Então, o Sales Engagement é o quê? Ele organiza, muito parecido com o workflow, as tentativas de contato espalhadas ao longo do tempo. Então, dentro da Growth, se você se cadastrar para falar com a gente, né, você se cadastrou lá no material, pum, você caiu para um SDR nosso ligar. Ele vai dar play na tua oportunidade e vai aparecer três ações. Ação 1, pesquisa, vai entrar no teu LinkedIn, vai entrar no teu site, vai ver quem você é. Ação 2, ligação. Ação 3, WhatsApp. Se a ligação não der certo, ele vai te mandar um WhatsApp. Te liguei, não atendeu. Mensagem. Gabriel, tô tentando falar contigo, vi que você se cadastrou na Growth, qual seria o melhor momento pra gente falar? Vai passar um dia e você não vai fazer nenhuma resposta. Amanhã vão ter 2 ligações e mais um WhatsApp. Depois de amanhã vai ter um e-mail, um WhatsApp e mais uma ligação. Por último, tem um WhatsApp e um que a gente chama de deal break, que é
Tentei falar contigo nos últimos dias, entendi que para você não é uma prioridade, se por acaso a prioridade mudar, estou às ordens para te atender. Essa organização aumenta em 75% a produtividade de um vendedor, tá? E faz com que ele consiga se conectar de 2 a 3 vezes mais com uma oportunidade qualificada. Consegui falar contigo. Vou começar. Gabriel, me conta aí, cara, quantos vendedores você tem, qual que é o teu faturamento, qual que é a sua dor, qual que é o teu desafio, o que você está buscando, né? Papo de qualificação. Vai ter toda aquela conversa sendo registrada e gravada, sendo resumida e vou para o CRM. Nesse momento, a oportunidade ganha, ele é transferido do Sales Engagement para o CRM, onde um vendedor vai pegar. O vendedor vai pegar, já tendo o histórico, tendo a gravação da última interação, tendo todos os dados preenchidos e um mini resumo de qual que é a melhor maneira de se comunicar com o Gabriel. Além desse stack basicão, que ele, para mim, assim, ele é o mínimo do mínimo que você tem que ter, porque aqui você vai ter todas as métricas, se converteu, se não converteu, no show, se otimizar, a gente tem agora, né, uma camada grande surgindo de chatbot, né? Então, médio prazo, hoje o que a gente se cadastra em páginas, cada vez mais vai ser bot, que você vai conversar, né? A gente vê muitas ferramentas surgindo para automatização de WhatsApp, automatização de redes sociais e te dando cada vez mais velocidade nisso. Na ponta do teste da experimentação, você tem uma boa base de dados, que pode ser desde uma planilha de Excel, né, ou até um software que consolida esses dados e os experimentos. Mas você precisa ter alguma coisa. E eu gosto também de ter um gerenciador de projetos no meio. Pode ser um Trello gratuito, pode ser um Asana, um Gira, né, que vai te ajudar dentro desse processo onde você consolida um backlog de possíveis testes que você vai fazer, ou seja, o que você tem ali de ideias que estão guardadas, uma estrutura de priorização, que é o que você vai priorizar, uma estrutura de teste, que é o que você está validando, e uma estrutura de registro final ou descarte daquilo que funcionou. Para mim, assim, mínimo é isso. Aí, cara, quiser incrementar um pouco mais, pode ter dashboard, cada vez mais IA para produção de conteúdo, né? Então, eu iria muito nessa linha. Mas quando você pede, joga no Google, quem estiver ouvindo, joga lá. Landscape tá. 2023 Martech, você vai ver que você não consegue ver você os mostrou logos. essa no... Você não consegue ver os logos. Demais, é logo demais. Tem solução para tudo. Tem solução para comissionamento, para proposta. Não tem desculpa para não fazer growth na sua empresa e acelerar as vendas. Não tem. O que eu acho que vai ter no futuro é uma parada tipo Black Mirror, sabe? Você vai lá e você vai no AI e fala assim, cara, cria um cenário onde uma página assim, com tal investimento para o público tal, e me dá aí cenários. Ela volta antes de você fazer o teste falando, ó, eu acho que a gente vai simular antes de testar. Cara, eu já tô nesse caminho, tá? Tá? Tô provocando a galera pra... Black Mirror. Cara, então, eu tava conversando com um amigo meu que tem uma startup de educação e ele falou, cara, que na ponta de marketing dele tá tudo automatizado com IA. O meu time aqui me mandou, cara, a gente vai lançar um vídeo, ele me mandou aqui, tipo, o vídeo falado pela IA, cara. Pô, e a voz tá igualzinha a minha, saca? Mas E os caras estão insistindo que de eu não gravar, entendeu? De botar IA. Eu falei, porra, não. Até melhor, né? Perdeu. O filho do Faustão acabou de descobrir um método que pode ser literalmente... Não parece a minha voz, cara? Suas vendas. Depois do... E tipo assim, é o gratuito. Ele falou, vou botar o premium agora, tu vai gostar. Eu falei, puta, cara, não tem entonação. Parece comigo mesmo, mas né? Parece, lembrou bem. E a gente falou muito de aquisição. E o growth para rentabilização, fazer um cross-selling na planta é mais eficiente, né? Total. O Lincoln Murphy, que é um dos grandes especialistas de Customer Success, ele fala que o teu LTV 2% vai estar na primeira venda, 98% vai estar nas demais. Né? O 2% vai estar no primeiro ano, 98% vão estar nos demais. E outra, né? Às vezes a gente acha que vender para a base é só um objetivo de aumentar o LTV ou o cross, né? Ou share of wallet. Só que cross-sell é defesa, cara. Quanto mais o cara te paga, mais fidelizado ele se encontra. É isso aí. Então, assim, para mim, essa é uma estratégia excelente. Só que, né? Para mim, assim, cara, qual que é a melhor estratégia de vendas? Land, expand. Aterriza e expande. Você tem um produto de ticket menor, que você encurta o ciclo de venda, aumenta a taxa de conversão. Você é comparado com um concorrente, o cara fala, porra, é esse cara que eu quero. O cara já tem um primeiro sucesso, já cria um primeiro relacionamento. Para quem vende para grandes empresas, você já passou pela área de compras, agora expande. O que é o Land Expand? Aterrizo com produto de baixo custo, às vezes baixa margem e alta taxa de conversão, baixo CAC e vou aumentando o LTV ao longo do caminho. Você entrou no cliente. Entrei. Constrói um relacionamento e vai empilhando outros produtos. Entrei. Você faz o lock-in.
Então, assim, existem, não citei, mas existem ferramentas de Customer Success. A ferramenta de Customer Success, ela faz uma triangulação entre a adoção do produto. Então, você fechou lá, né, sei lá, um plano de empresa com 100 linhas. E aí, a ferramenta de Customer Success mostra que só tem 60 linhas sendo usadas. Isso é uma bandeira amarela. Você precisa executar uma ação. Que pode ser cancelar as 40 que não estão lá. Porque vai gerar uma insatisfação menor e pode ser que você retenha a receita das 60, ou então pode ser que está faltando só um atendimento mais próximo. Resolvi, está todo mundo usando? Agora é o momento. Ela mostra, está 100% usado. Se está abaixo de 80% de adoção, risco. Acima de 80% de adoção, upsell. Porque se está 100% usado, existe uma chance muito grande de mais gente estar entrando e precisar de mais. Então, esse é o momento de você ir lá e fazer um touch novo. Ferramenta de Customer Success triangula 3 informações. Triangula primeiro adoção e uso do produto. Né? E aí tem diferentes etapas. Tem lá quando você compra, né, que você está em onboard, tem quando você está em adoção e tem quando você está em fidelização. Ela triangula chamados e interação do cliente com a empresa. Então, se tem reclamação, se não tem, vai mostrar saúde, nível de satisfação e NPS do cliente. E, por último, triangula análise do perfil social do C-Level. O cara saiu da empresa, mudou o VP. Cara, temos que fazer um plano de ação, porque a chance de vir um cara novo e querer mudar tudo é muito grande. Então, ela está sempre comparando esses 3 elementos para dar insights e informações, ou para fidelizar, ou para fazer um upsell. Você falou de um indicador que eu acho importantíssimo hoje, que está na hype aí, é o NPS, né? E no início do nosso podcast, você falou do cliente engajado, que foi até a história do Dropbox. Isso é um maior indicador. Então, se você olhar para a base e ver quem são os clientes que estão com o melhor NPS, é ali por onde você tem que começar a fazer o teu lock-in, né? Acho que esse que acho que é importante. Não sei se toda empresa mede o NPS do seu cliente, né? Pois é, cara. A gente mede tanto o NPS do cliente externo quanto do cliente interno. Né? Eu confesso que algumas pessoas questionam, porque o anonimato, né, ele permite você falar qualquer coisa. Mas essa é uma métrica que a gente persegue muito a melhoria, a ampliação e a fidelização das duas pontas. Né? Porque você não vai ter um negócio grande se você não tiver um time na AAA. Né? Dream Team. Não tem jeito. Não tem jeito. Tiagão, falamos de tudo aqui, cara. Falamos de B2B, falamos de B2C, estratégia de aquisição, estratégia de rentabilização, aplicação do growth, metodologia, ferramenta. Deixei de algum ponto importante para a galera que está ouvindo a gente, assistindo, que quer montar quer começar a colocar growth na sua empresa e chegar na demanda infinita? Eu acho que assim, tem 2 coisas que eu gostaria que a galera pensasse muito para fechar. Tá? A primeira parada é a cabeça, a mentalidade, saca? A gente às vezes fica prestando atenção em política, em economia, em notícias e, cara, você vê só coisas que te jogam mais para baixo, né? E eu acho que o ponto central que você precisa olhar é onde você quer chegar e quais são os seus objetivos. Porque se você não tem uma mentalidade de crescimento, se você não tem ambição, se você não está sonhando grande, cara, nada disso funciona, né? Você pode dar a melhor ferramenta do mundo. Fala o case, cara, isso é legal. Acho que a primeira coisa é sonhar grande, né? Se projetar ali. Fala aquela passagem do curso que você botou uma meta numa live e você... Maldivas. Você concluiu isso, cara. Isso foi muito legal. Essa foi muito boa. Cara, assim, a gente subestima o poder das nossas metas e o poder de definir algo. Eu acredito... Tipo assim, você pode falar, lei da atração. A pessoa é mais cética e fala, isso não funciona. Mas provavelmente, quando você trocou de carro, você notou que todo lugar que você vai, você vê um carro com modelo igual ao teu. Visão seletiva, é isso aí. Quando a tua mulher estava grávida... Toda mulher estava grávida. Toda mulher estava grávida. Né? Então, tudo aquilo que você define que você quer, se expande. Então, velho, primeira coisa, quer conquistar alguma coisa? Cara, define. Fala. Eu fui lá, né? Eu estava fazendo uma live de manhã. Cara, eu confesso que me dá um nervoso quando eu conto essa história, porque eu me lembro a tensão que foi, sabe? Eu fiquei tenso, foi tenso de verdade. E dentro dessa live, meu engajamento foi caindo. E eu cheguei pra galera e falei, galera, o que é difícil fazer? O pessoal falou, tirar férias. Eu perguntei onde é difícil tirar férias. O pessoal falou, Maldivas. Eu falei, então, eu vou prospectar e vender 60 mil reais nos próximos 10 dias para tirar férias em Maldivas. Aí pronto, a live saiu de 60 para 300 pessoas. E a galera falando assim, quero ver esse cara. Quero ver se vai fazer. Acabei a live, né? Saí do ar, minha esposa virou para mim e falou, você não vai usar o dinheiro do banco, você não vai usar o cartão de crédito, você falou que vai prospectar, agora tu vai fazer. Eu pensei sinceramente se eu voltaria ao vivo, se eu falava que era uma brincadeira, se foi o remédio que eu não tomei, ou se realmente continuar, mas eu fiquei assim, cara, eu automatizo o LinkedIn. Eu sei prospectar.
Era um produto palestra que eu nunca tinha vendido antes. Já tinha recebido vários convites para palestrar em eventos, treinamentos e tal. E falei, porra, cara, vou testar. Fui lá, peguei empresas com mais de 200 colaboradores, com mais de 200 vendedores, que cresceram mais de 30% nos últimos 12 meses. Diretor de RH, gerente de RH e coordenador de RH. Deu 900 pessoas no filtro final. Mandei uma mensagem. Fala, primeiro nome, tudo bem? Me conta uma coisa, você faz conversão de vendas? Cara, de 900 eu recebi 60 respostas. 60 respostas viraram 30 conversas viraram 10 propostas, de 10 propostas. Na verdade, assim, primeiro dia eu fechei uma. Aí fui até o 5º dia sem fechar nada. No 5º dia eu fechei a segunda. E ali você já suando, né? Suando. 10º dia, né? 8h35, 8h40 da noite, eu fechei a terceira. E aí o Felipe do meu time falou, cara, parabéns, você bateu a meta. Eu falei assim, calma aí, como é que eu bati a meta? Só fechei 3. Pô, tu não viu o contrato da primeira, não? Falei, não, o que dia? Eram 2. Você já tinha... Eu tava com 3 e não sabia. E a mulher feliz pra caramba. A mulher feliz pra caramba. Cara, foi 10 dias sensacionais. Nunca fui tão bem tratado na vida. E, cara, e você vê, né? Mas o que você falou, cara, acho que é o que falta em muita gente. A maioria tem ambição, mas não sabe onde quer chegar. Não põe uma aspiração, cara, eu quero isso. O que você quer no final, né? E você botou ali, cara, eu quero as férias em Maldivas. Quando você coloca uma meta desafiadora, ela te faz te executar de uma outra maneira. Faz correr atrás de uma outra maneira. Então, assim, o growth ele é um meio. Por que a humanidade evolui mais durante a crise, durante a guerra? Porque ela não tem opção. Você viu ali o Covid? Cara, quanto tempo a gente levou para fazer a vacina? Por que foi tão rápido? Porque não tinha outra opção. Era ou era. Quando você se coloca numa situação que não tem para onde você recuar, teu jogo muda. Então, assim, como você faz, né? A história lá de Hernández Cortés, que dominou o México, né? Como é que ele fez isso? Ele falou, velho, afunda o navio. Como assim afunda o navio? Tem milhares de astecas aqui na frente. Afunda o navio. Só dá para ir para frente agora. Não dá para ir para trás. Quando ele afundou o navio, a atitude da tropa, a atitude do exército foi outra. Eram 600 homens. Na verdade, nesse momento, 500. E mudou. Então, por que a pessoa não executa? Por que a pessoa não está inovando? Por que não está testando? Por que não está indo para outro nível? Porque tem lá a muletinha, tem lá o navio que ela sabe que ela pode recuar. Queima a ponte. Queimou a ponte, só dá para ir para frente, não dá mais para ir para trás. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, velho. Ambição. Definir o que você quer, cara, te colocar num outro nível de execução. E o segundo é tentar trabalhar com menos convicção, sabe? É tipo ir com uma cabeça mais de cientista. Olha, eu acredito que isso aconteça, mas eu vou testar. A gente não pode explorar um pouquinho aí, eu acho que vale até a pena para a galera o conceito de SMART, meta SMART? Claro. Assim, quando a gente fala Maldivas foi SMART, né? Se for pra pensar, foi. Não sei se você definiu quando, né? Não tava tão realista, né? Porque eu não tinha histórico. Não. Mas você tinha uma autoconfiança aí dentro e você tinha uma expertise em vendas, vai. Eu acho que quando a gente fala de definir uma meta SMART, é você não deixar o negócio solto, saca? Cara, é você definir uma meta, né? Primeiro, que seja atingível, né? Segundo, que seja mensurável, que tenha uma linha temporal, né? Que você consiga ver um caminho para chegar nela. Mas o tempo todo é você pegar um desejo, uma vontade, porque todo mundo tem um sonho, uma vontade. Qual que é a diferença do sonho para um objetivo? O objetivo tem data, o objetivo tem prazo, o objetivo vai ter um plano, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair da coisa da inspiração, do eu quero, para aterriza. Eu vou executar. É isso aí. Eu vou executar. E tá testando o tempo inteiro. Cara, ontem eu tava fazendo uma live. Cara, eu fiz de sacanagem, mano. Você tá vendo que tá tendo as lives de NPC, né? Eu comecei a fazer assim. Você fez uma hoje, não fez? Eu faço todo dia. Eu comecei a fazer assim. Cara, o TikTok saiu, tava com 60 pessoas para 120, cara. Eu falei assim, velho, ó o teste. Tipo assim, o algoritmo tá priorizando essa porra de alguma maneira, não sei como. É a dancinha do TikTok. Não, você já viu live de NPC? O cara fica ali, tipo, no mesmo movimento. Vamos ficar assim então. Teste. Quer aumentar seguidor? Vai pro... Boa, Thiagão. Cara, vamos chegando aqui o fim do mais um episódio do Aproximando Ideias. Falamos tudo sobre growth com o especialista Thiago Reis, da Growth Machine. Fica a dica aí do livro Demanda Infinita. Demanda Infinita. Todas as livrarias. Todas as livrarias. Então, assim, quer entender como é que você vende mais, como é que você se esforça menos, como é que você tira férias em Maldivas. Tira férias em Maldivas. Demanda Infinita. Com a esposa. Com a esposa. Legal. Parabéns, brigadão, viu? Eu que agradeço pelo convite, cara. Sensacional. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.